de cintilações. Ó, fim de amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus. Pode pôr. Movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus. Sois a apoteose do amor,
noite a todos que nos assistem neste momento, os participantes do LEX, do Lar Espírita Casa do Samaritano, a quem no momento eu quero agradecer o convite feito pela nossa amiga e companheira Franci Carmen, a todos os integrantes, participantes do LEX, bem como todos os internautas que neste momento nos assistem, para que nós possamos tecer alguns comentários acerca do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre as orientações de Allan Kardec, no capítulo 17, do Evangelho segundo o Espiritismo e das obras complementares. Nós queremos também convidar a todos os participantes deste momento, se caso desejarem, que possam colocar num frasco, num recipiente, águas, a fim de que ao final da nossa palestra possa também ser fluidificada na sintonia que faremos com os nossos amigos espirituais. Cada um fique muito à vontade de assim colocar este recipiente, a água no recipiente a ser fluidificada no final da palestra. Eu quero dizer que é com muita alegria que me encontro aqui. Eu sou integrante do Grupo de Assistência Eurípedes Bassanufo, de Taguatinga, no Distrito Federal. E aqui estamos para falar do tema da noite, intitulado Prática do Bem. Inicialmente, nós vamos convidar a todos a harmonizar os nossos corações, os nossos pensamentos, numa energia de muita paz, de muita serenidade, de muita luz, para que os benfeitores, em nome de Jesus, possam nos abençoar nesse instante, trazendo o esclarecimento, a luminosidade necessária, para que possamos melhor compreender o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que a equipe amiga do LEX, a equipe amiga do GAEB e os nossos anjos de guardas, em nome de Jesus, nos abençoe e nos proteja nesse instante. E que assim seja. Pois bem, prezados companheiros, o tema de hoje, nós vamos buscar esclarecimentos no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, intitulado da lição 60, Prática do Bem. Emmanuel começa assim: à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo por fim a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda: seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. E Emmanuel continua: a prática do bem é bússola de ensino para cada um de nós. A prática do bem é uma tarefa diária, que a todo momento nós somos convidados a fazer e a praticar o bem, seja no campo material ou no campo espiritual. E o que não importa é que nós estejamos sempre a serviço do trabalho que os espíritos superiores nos oportunizam realizar. É necessário que façamos esforço, sintonia e boas vibrações em conectividade com Jesus. Porque a prática do bem, ela pode ser desenvolvida desde a ajuda de doações materiais às intercessões espirituais, por meio de uma prece aos necessitados, aos enfermos, aos aflitos, aos desesperançosos. Nós vivemos num mundo em que o orgulho, o egoísmo,
campeiam de mão dadas sob o aplauso das multidões. E o que fazer então para desenvolver em nós as ações do bem e distanciarmos dessa chaga social que acompanha a humanidade? Algumas ações são importantes para que nós possamos desenvolvê-la. Primeiro, desenvolver o hábito da oração, conectar-se com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores, oferecer luz e esclarecimento, ter serenidade, buscar o silêncio interior, acalmar o nosso espírito. Existem momentos que nós estamos muito nervosos, muito enraivecidos e passamos toda essa energia negativa às pessoas que estão ao nosso redor. Isso não nos faz bem. Portanto, é necessário serenidade. Absorver ideias novas, ler bons livros, participar de uma live para que as ideias se reciclem para algo novo. Como agora, nós estamos virtualmente participando de uma palestra em que os meios tecnológicos têm favorecido muito a todos nós durante a pandemia. Imaginem como a espiritualidade é sábia. Ela primeiro preparou a tecnologia de há muito, porque ela já sabia que a Terra iria passar por esse processo intenso de pandemia, de sofrimento. Foi como que dissesse para cada um de nós: pare, reflita, recomece e vamos pensar no Cristo. Vamos pensar em fazer o bem, porque a tecnologia, embora as nossas casas espíritas estejam fechadas fisicamente, elas estão abertas para o trabalho virtual e que os nossos mentores, os nossos mensageiros do bem, em nome do Cristo amigo, está nos fortalecendo, e a nós e a todos os nossos familiares. E nós, fortalecidos como médiuns, como pessoas, nós fortalecemos a nossa casa espírita, dando a ela condições para que os espíritos superiores atuem em nosso favor, atuem em favor dos necessitados, atuem em favor do planeta. Então, as lives são muito importantes. E quanto trabalho está chegando aos nossos lares virtualmente? Quantas palestras nós temos tido e percebido e compreendido para melhor entender e praticar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não estamos parados. Agir no bem do meu semelhante. Isso traz mérito espiritual e desenvolve em nós os potenciais de amor e nos faz melhores como pessoas. Hoje, eu tive na minha casa um episódio bem interessante que me marcou muito. Eu moro em casa e é costume aqui no Distrito Federal, nós que moramos em casa, passar pessoas necessitadas solicitando donativos. E durante o almoço, um rapaz bateu a porta, a campainha, então eu fui assistir o que ele, na verdade, desejaria. Ele disse: a senhora pode me arrumar um almoço? Eu disse sim. Providenciei e levei para ele o prato. Em seguida, ele estava assim almoçando e disse para mim: a senhora está me reconhecendo? Eu disse: estou sim. Era uma pessoa que desde o início do ano, passava de quando em vez solicitando ou café da manhã ou solicitava um prato de comida. Eu disse: mas você hoje está muito bonito, você fez a barba, cabelo penteado, roupa trocada, que bom. Onde é que você anda? Tem mais de 2 meses que você não passa por aqui. Aí ele disse assim: olha, eu estou internado numa casa de acolhimento
a pessoas usuários de droga. A senhora sempre falava isso para mim, que se um dia alguém me abordasse para que fizesse o convite de eu me tornar interno para um tratamento, que eu aceitasse. Pois não é que isso aconteceu? E eu estou lá há mais de 2 meses, estou sendo tratado, estou bem. E hoje eu vim a Taguatinga e me lembrei da senhora para que eu pudesse receber um prato de comida. Eu fiquei muito feliz. Feliz por ver aquele jovem que está sendo assistido, e eu disse a ele, olha, mas você retorna, não fica aqui não, você vai para... Não, à tardinha eu estou retornando, eu vou voltar, eu prometi aos meus coordenadores que eu viria somente buscar um documento meu e voltaria para lá, porque lá está muito bom e eu quero sair de lá trabalhando. Quem fica lá 6 meses sai profissional. E eu estou aprendendo muita coisa boa. Então vocês percebem que, como eu, todos nós temos a oportunidade de servir. Servir ao nosso próximo. E nós somos os primeiros a sermos beneficiados, porque nós estamos desenvolvendo a prática do bem. Distanciando dessa vaidade, desse orgulho, das imperfeições morais que nós trazemos quando reencarnamos. Daí, a espiritualidade amiga compadecer de nós e nos oportunizando a estender a mão para tantos outros que de nós necessita. E nós vamos lembrando também quando Chico nos ensina: aos outros eu dou o direito de serem como são, mas a mim eu preciso ser cada dia melhor. Temos que refletir sobre as nossas condutas, nos esforçando a ser melhores para nós e para os nossos semelhantes. André Luiz, no livro Ação e Reação, diz que o bem é o progresso e a felicidade de todos. Sem a prática do bem, o amor não se movimenta, nada funciona. E quem pratica o bem o tempo todo está com Deus. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, disse Jesus. Fazei bem ao próximo e tudo aquilo que desejas para convosco. Com a prática do bem, nós podemos reduzir as nossas imperfeições, amenizar as nossas dívidas com a moeda do amor. Porque a moeda da dor é o sofrimento pelos males contraídos em nossas trajetórias de sucessivas reencarnações. Com a prática do bem, nós conquistamos amigos para toda a vida, aqui na Terra e também no mundo espiritual. Nós levamos conosco as boas vibrações que nos acompanham. Certa vez, Chico Xavier ia para o trabalho. Ele ia apressadamente porque ele nunca gostou de se atrasar. Disciplina inquestionável. E, de repente, ele, a passos largos, indo ao trabalho, uma senhora chama: Chico, Chico. E ele não deu ouvido e continuou o caminho. E Emmanuel disse: Chico, tem alguém te chamando, volte e atenda. Era uma senhora que frequentava a casa espírita do Chico e disse: Chico, o que foi mesmo que Dr. Bezerra me receitou? Eu me esqueci. Quais são os procedimentos de tomar a medicação? Chico orientou e continuou o seu caminho. E a senhora, de nome Dona Alice, disse: vai com Deus, Chico. Daí a pouco, uma luminosidade enorme envolveu o Chico de boas energias. Esse é o resultado da prática do bem, diz Emmanuel. Imagina, Chico, se fosse o contrário. No livro
dos Espíritos, na pergunta 630, Kardec pergunta: como posso distinguir o bem do mal? A resposta dos Espíritos foi: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dele se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir esta lei. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, Kardec descreve as características do homem de bem e orienta-nos que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E Kardec finaliza dizendo: estas são algumas das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a demais virtudes. Nós precisamos estar cheios de vontade, de esforços, com desejo de fazer o bem para alcançarmos a transformação moral. No livro que eu iniciei dizendo Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel continua: no serviço divino é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é bússola de ensino. Na casa espírita, nós temos muitas oportunidades de praticar o bem. Nós agora, aqui em Brasília, no GAEB, que é o grupo de assistência espiritual ao qual eu participo como médium, integrante dos trabalhos, nós não estamos realizando atividades físicas presenciais, a não ser a distribuição de enxovais às gestantes uma vez ao mês, que são confeccionadas em casa agora, atualmente na pandemia, por um grupo de senhoras que fazem parte deste trabalho, e também a distribuição de cestas aos necessitados que uma equipe se encarrega de levar. Os demais trabalhos, eles estão sendo feitos virtualmente, como nós agora participando desta live dentro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos na nossa casa espírita, em funcionamento virtual, nós temos semanalmente, todas as quartas-feiras, a realização do culto cristão do lar, pelo canal YouTube, pela plataforma Zoom. Nós temos palestras públicas às sextas-feiras, temos os estudos sistematizados do ESDES, que funcionam 4 vezes por semana e aos sábados. Temos também a evangelização infantil, temos a mocidade espírita, grupo de paz. Instituímos no mês de julho a campanha Irmã Sheila, que é a mesma campanha Alta de Souza que fazemos de lar em lar quando podemos realizá-la fisicamente. Nós estamos realizando virtualmente. E o contato é o mesmo, nós fazemos por meio de chamadas de vídeos. Temos também, ainda na nossa casa espírita, a realização de reuniões de cada departamento, todas elas sendo feitas virtualmente. Então, vocês observem que na casa espírita, mesmo em meio ao distanciamento social, nós podemos realizar muitas atividades virtualmente. E os mentores têm nos aconselhado que a melhor forma de nós nos aproximarmos uns aos outros e atender às necessidades de cada um, porque eles têm um trabalho ininterrupto. A espiritualidade superior
trabalha e nos ensina o quanto eles têm trabalhado por nós, para a nossa evolução, para a nossa transformação moral e distanciamento das nossas imperfeições. Mas não somente o trabalho pode ser feito na casa espírita, nós podemos fazer uma prece em benefício daquelas pessoas que conhecemos, que estão doentes, que passam por grandes sofrimentos. Nós podemos assisti-las na nossa porta, como aconteceu hoje comigo. Nós podemos encaminhar um vídeo, uma música que de repente desperte uma harmonização, uma melhoria para aquele padecimento, seja do corpo físico, seja do corpo espiritual. O que importa é que a todo instante nós podemos estar em pleno trabalho, em plena harmonia com Cristo através das nossas ações. Nós precisamos orar. A oração é orar, sintonizar, mas ação no bem, ação em benefício das pessoas que necessitam, dos espíritos que necessitam, sejam eles encarnados, sejam os desencarnados. Quantos estão desencarnando nesta pandemia sem terem conhecimento da realidade do mundo espiritual? Como nós espíritas temos a oportunidade de estudar o Evangelho, de estudar as obras do estudo sistematizado, a codificação kardeciana, o Pentateuco, mesmo as obras complementares de André Luiz, de Emmanuel, de Sueli Caldas Schubert, desencarnada recentemente, mas também outras obras de médiuns que ainda estão encarnados, como Divaldo Franco, através da psicografia que ele nos traz, das orientações da benfeitora Joana de Ângeles. Temos também Dr. Alberto Almeida, que faz lives maravilhosas e é um grande orador espírita, um grande escritor. Temos também Haroldo Dutra, que além de fazer lives maravilhosas no Brasil e assim pelo mundo afora, também é um escritor espírita. Enfim, nós temos muitas situações em que podemos compreender, estudar, refletir e divulgar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, portanto, seguir o Evangelho de Jesus. A vivência do amor a Deus, o amor ao próximo e a si mesmo. E seguindo os exemplos de Jesus, como nós vamos vivenciar esta proposta? Ter relação com Deus, ter fé em Deus, acreditar na sabedoria divina. Nada acontece sem a permissão de Deus. Ter fé no futuro, colocar os valores espirituais acima dos bens temporais. Não temer com sinais que atemorizam o planeta, como no caso da pandemia. Jesus está no leme, embora haja muito sofrimento, ele sabe tudo e o porquê de tudo isso. Nada vem por acaso. É preciso que nós façamos a nossa prece diária. O Evangelho nos consola muito, porque as lições do Evangelho segundo o Espiritismo, junto ao Livro dos Espíritos, vão nos alicerçando de informações como nós podemos conduzir a nossa vida aqui no planeta para melhor, aceitando os desafios pelos quais cada um passa conforme o seu planejamento reencarnatório.
Daí é necessário confiança, é necessário ter fé. E para isso, nós precisamos também estabelecer uma relação com o próximo, ter indulgência, como disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a si mesmo. Quem pratica o bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não pensam como nós. Atualmente, muitas agressões são feitas nas redes sociais. E se nós publicamos o desamor, nós não podemos praticar o bem. Então, nós não somos homens de bem. Nós precisamos ter um tratamento a todos com o mesmo grau de atenção. Usar de autoridade sem humilhar, sem tratar mal a ninguém. Usar a fraternidade em casa e também no trabalho, nas nossas relações diárias, mesmo por meio de um telefonema que nós recebemos e que, na verdade, nós nem desejaríamos que fosse naquele momento. É necessário que tenhamos serenidade. Relação consigo mesmo é necessário que tenhamos. Não se envaidecer de nada que fazemos em relação à prática do bem. Pelo contrário, agradecer ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai e aos Espíritos superiores, nossos anjos guardiões, a oportunidade que estamos tendo de praticar o bem. Nós precisamos ser indulgentes, indulgências com as faltas dos outros. Se calar para não ressaltar o seu valor. É o autoconhecimento, como a benfeitora Joana de Ângeles tanto nos ensina na sua literatura vasta e psicológica. Precisamos refletir sobre tudo isso. Eu ouvi certa vez uma live de Jorge Elahat, onde ele traz um conto que eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento. E ele narra na live o seguinte: havia uma roda de amigos e lá num determinado momento o comentário estava sendo sobre viagens que os amigos realizavam. E um amigo, que era muito viajador, conhecia o Brasil de leste a oeste, de norte a sul e também vários países, ele foi apresentado como alguém que poderia narrar todo o seu conhecimento internacional. Ele narrou, embora com humildade, e no decorrer da conversa, um dos amigos disse assim: olha, eu nunca tive a oportunidade de sair nem da minha cidade. Mas aqui na minha cidade tem um riacho que eu frequento, que eu visito desde que eu era muito menino. Ele é lindo. E o amigo, que tem um conhecimento internacional, prestou muito atenção naquela conversa e disse: olha, eu não conheço a sua cidade, não conheço o riacho, mas vou lhe prometer, eu quero conhecer esse riacho. Você fala com tanta alegria, com tanta honra e gratidão desse riacho que embeleza a sua cidade, que eu quero conhecê-lo. Logo, logo nós vamos nos encontrar lá e é você quem vai me conduzir. Então, nós podemos perceber, conforme o que Kardec nos ensina no Homem de Bem, do capítulo 17, que o homem de bem apaga para não se exaltar diante dos outros. Ele avalia seus atos, interroga a consciência se fez algo que violou a lei, se fez tudo o que podia fazer. Ele esquece também as ofensas conforme ele fora perdoado. O homem de bem se esforça para transformar-se.
e está de olho nas imperfeições. Ele usa, mas não abusa daquilo que lhe foi dado. E ele sempre esquece as ofensas e se lembra se deixou algo de ser útil. Às vezes, nós desprezamos alguma ocasião de sermos úteis. Pode ser no ônibus, pode ser no metrô. Às vezes, sentados, existem pessoas mais idosas, pessoas mais frágeis, senhoras gestantes ou com crianças menores. Essa é a ocasião também de praticarmos o bem, de ter oportunidade de sermos úteis a alguém. Porque quando Jesus nos ensina que nós devemos fazer ao próximo tudo o que gostaríamos que fosse feito conosco, é para que possamos cada vez mais aprender, termos ação no bem, oração, orar, mas também agir. Na parábola do bom samaritano, Jesus pergunta ao doutor da lei: qual vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. E depois, fazei o bem e fazei o mesmo. Isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 27. Nesta parábola, nós aprendemos que a caridade está como princípio de nossa luta constante para o nosso melhoramento espiritual, a fim de nos tornarmos pessoas mais fraternas nas nossas relações vividas uns com os outros. A prática do bem se manifesta no cuidado uns com os outros, na compreensão da dor do outro, no espírito fraternal, no perdão das ofensas, porque o bem é o movimento do amor em nós para com o outro. O homem de bem é a nossa meta para que possamos permanecer no planeta. Nós precisamos estar desejosos de nos melhorar, transformar e fazer a nossa renovação espiritual. O mundo de regeneração não é um mundo de regenerados, mas é um mundo daqueles que têm o desejo de regenerar-se, de mudar, porque é da natureza humana ser bom. Nós estamos e vivemos num planeta de provas e expiações e que vamos passar para o mundo de regeneração. É necessário que nós mudemos as nossas atitudes, que vivamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo conforme Kardec e as obras complementares já citadas tanto nos auxiliam a sermos melhores pessoas de bem. E Emmanuel, ele finaliza a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição Prática do Bem, finalizando assim: o bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Não proclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. E dessa forma, eu finalizo aqui os comentários feitos acerca do tema A Prática do Bem, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, convidando a todos neste momento para que possamos também sintonizar Jesus durante a finalização
desta palestra, aqueles que desejaram colocar águas no recipiente, que estejam sobre a mesa, ao lado de cada um, para que essas águas possam ser fluidificadas. Então, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, dos integrantes do LEX e de todos os participantes desta live, agradecendo aos mentores amigos pelo amparo a cada um de nós, que Ele nos continue conosco, nos protegendo durante toda a noite, para que nós sejamos, no decorrer do dia de amanhã e sempre, pessoas de bem. Que sejamos sempre concitados a fazer o bem, abrindo os nossos corações e os nossos sentimentos, conforme o Cristo amigo, luz do mundo, caminho, verdade e vida, tanto nos ensina. Em nome de Deus, nosso Pai, Criador dos universos. Então vamos nesse instante sintonizar Jesus na gratidão imensa pelo esclarecimento, pela bondade infinita de enviar os seus benfeitores de luz, atendendo cada necessidade nossa nesse instante. Abençoe, Mestre querido, as casas espíritas do Brasil e do mundo inteiro. Abençoe os trabalhos que cada um realiza em nome da prática do bem. Abençoe a Federação Espírita Brasileira, as federativas. Abençoe a instituição LEX, para que seja um ponto de luz a iluminar os caminhos de seus frequentadores e participantes. Obrigada, Mestre amigo, pelas bênçãos que tens espalhado pelo mundo inteiro, socorrendo os aflitos, os doentes, os desamparados, os que sofrem, carentes do pão material e do pão espiritual, os que se encontram pelas ruas, os que se encontram nos hospitais. Amparar a equipe médica, de enfermagem, todos aqueles que assistem, principalmente os doentes derivados dos sintomas do coronavírus e também de outros sintomas, de outras comorbidades. Sê conosco, Mestre amigo, desejosos cada vez mais de acertar e mudar os nossos comportamentos, é que nos colocamos em posição de receber os passes que nesse instante a nós são dirigidas, bem como a fluidificação da água que está sobre a mesa e o recipiente de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Muita paz. E que assim seja. Um abraço amigo de Abigail Levino, do Grupo de Assistência Espiritual Eurípides Bassanufo, de Taguatinga, Distrito Federal. Boa noite, queridos irmãos. Muito obrigada.